Bom, lindos são vocês que são demais. Bora então lá começar essa jornada. A ideia dessa jornada, como evitar as intercorrências na harmonização, e percebam que eu coloquei evitar em destaque, né? Porque o que eu comecei a ver, né? Eu já estou nos bastidores da harmonização, porque é esse meu papel, né? Eu não estou na comissão de frente realizando os procedimentos, porque em consultório eu trabalho com biópsia, trabalho com lesões, então não é o meu foco, mas eu já estou aí pelo menos, sei lá, uns 8, 10 anos nos bastidores da harmonização, justamente ajudando os colegas com as intercorrências, com as complicações, com todo o conhecimento que a patologia e o diagnóstico, de maneira geral, pode agregar para isso. E aí eu comecei a perceber que o foco era sempre nas intercorrências, no sentido de tratá-las. Obviamente que isso é fundamental e absolutamente necessário, mas mais do que tratar, se você puder ter um conhecimento que te permita entender o processo fisiopatológico e, consequentemente, se antecipar a ele, me parece muito mais vantajoso do que você deixar acontecer, ou eventualmente, né, não ter como evitar que aconteça, e ter que correr atrás do prejuízo e tratar. Então, o meu papel como patologista é ajudar, sim, quando as coisas acontecem, mas principalmente dar conhecimento para vocês evitarem ao máximo as intercorrências e principalmente as complicações como a necrose, que é um dos temas que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, não. Bom, nossa programação, então, a nossa aula de ontem, reações imunológicas, Covid, vacina, foi bem legal. Hoje a gente fala um pouquinho sobre o processo inflamatório, reparo e cicatrização. Eu vou mostrar, por exemplo, a diferença entre uma cicatriz hipertrófica e o queloide, tá? Vou falar um pouquinho sobre os tipos de necrose. Amanhã às 19h19, na live, a Happy Live com música, meia horinha, e em seguida às 8, como sempre, doenças sistêmicas, patologias da pele e da mucosa, né? Para que você possa saber quais são as condições sistêmicas que podem interferir no sucesso dos procedimentos e quais são as patologias de pele e mucosas que eu preciso conhecer para poder indicar esse meu paciente eventualmente para um dermatologista. Deve estar um barulhinho aí no fundo, pessoal, porque o meu vizinho resolveu fazer pintura aqui do lado, mas ele disse que já vai passar, tá? Vamos embora. Qualquer coisa eu falo mais. Amos, ok. Pessoal, agora então o Marcelo aqui mutou os microfones. Se você quiser tirar alguma dúvida, duas opções. Ou escreve ali no chat, tá? Ou outra opção é você fazer isso aqui que está na tela agora, tá? No canto inferior direito, você tem esses emojis, tá? E aí, esses emojis aqui, ó, você consegue clicar aqui onde está escrito Raise Hand, e aí a tua foto aqui vai aparecer uma mãozinha, que você está pedindo a fala, e aí, consequentemente, eu vou conseguir conversar com vocês, tá bom? Vamos lá, então. Bora. Para comentar o seguinte, a gente, falando sobre a necrose, eu faço parte do projeto da revista Face, né? A revista Face é a primeira revista de harmonização do Brasil, e eu tenho uma coluna, né? A cada edição eu escrevo sobre algum tema de patologia na harmonização, e um dos temas que eu escrevi foi justamente falando sobre a necrose. Está disponível nesse link, é só você entrar lá, Revista Face Magazine, e procurar pela coluna da doutora Karine Pinheiro, e vocês vão ter acesso aos artigos na íntegra, tá bom? Bora lá. Bom, essa é uma imagem de um trabalho onde eu tive ali o contato com os autores, e houve um processo de necrose muito intenso, né, muito
significativo. Eu fiz questão até de trazer essa imagem bastante agressiva, para que o colega aqui já em revolução, né, em involução, então, mas para que a gente possa perceber qual é o grau de intensidade que um processo de necrose pode atingir em pele, tá? A gente tem que pensar o seguinte, a pele, ela é naturalmente contaminada. Por muito que o profissional cuide e faça toda a asepsia e faça toda a questão para prevenir essas situações, é muito difícil você ter zero contaminação, né? Então, e é muito fácil essa contaminação tomar conta de uma situação ali que está em reação inflamatória e você acabar tendo essas evoluções, certo? Obviamente que aqui foi já em procedimento mais cirúrgico, onde o risco é maior do que, por exemplo, com preenchedores, mas ainda assim a gente tem um risco bastante grande, tá? Então, aqui a imagem já em evolução, e aqui a próxima imagem, já o caso já em fase de evolução já completa, tá? Então, é possível, sim, resolver a necrose, contornar a necrose, tratar a necrose, mas, primeiro, nem todos os casos de tratamento de necrose evoluem bem, o transtorno é gigante, em todos os sentidos, né? E principalmente para o paciente, que muitas vezes pode ficar com uma sequela permanente, né? Pensando ainda que é uma sequela em face, pensando que essa pessoa foi procurar saúde e estética, então não dá para brincar, é importante ter esse embasamento. Eu vou recuperar 2 slides apenas, rapidamente, porque entrou gente nova hoje, sobre essas definições aqui que eu comentei ontem. Intercorrências acontecem no decorrer do procedimento. Consequentemente, um hematoma, um edema, um eritema são absolutamente esperados e normais. Então, intercorrência, embora as pessoas usem como um termo problemático, não é. Qual é o termo problemático correto? As complicações, ou seja, uma consequência desfavorável do teu tratamento. A necrose é uma consequência desfavorável. E efeitos adversos, quando a gente tem um efeito inesperado daquele tratamento. Por exemplo, quando você usa uma determinada droga com efeito X e você acaba tendo um efeito diferente daquilo, tá? Coloca ali no chat para mim, pessoal, se vocês estão me ouvindo bem, se apesar do barulhinho aqui do vizinho, se está tudo certo, se vocês conseguem me ouvir bem, tá? Premissas, né? Coloquei esse slide ontem aqui para vocês também, que é o seguinte, é extremamente importante entender, eu vou ter necessariamente, por menor que seja o meu procedimento, por minimamente invasivo que ele seja, eu vou ter uma resposta inflamatória e uma reação imunológica. Quando, Karine? Sempre, necessariamente. Agora, essa resposta ela vai ser leve a intensa e diretamente proporcional ao tanto que eu vou ter de procedimento, né? Se o procedimento for mais suave, geralmente a resposta acompanha essa suavidade. Além disso, eu falei muito sobre isso ontem também, tá? Que bom que vocês ouvem bem, porque eu estou aqui falando assim, tentando projetar a voz como se estivesse num teatro, no palco para vocês. Vamos embora. Então, eu falei muito sobre essa última frase aqui. Quando você enxergar clinicamente uma complicação na face do teu paciente, ou seja, quando o profissional olha e percebe que, opa, eu acho que aqui está acontecendo uma necrose, essa necrose já está ali há muito tempo, tá? É muito importante que vocês entendam isso. As alterações histopatológicas que acontecem nas células e nos tecidos são microscópicas, tá? Ai, que bom, obrigada. Que bom que o áudio está perfeito. Então, quando você enxergar o problema, você já está atrasado, tá? Então, sabe aquilo que sempre se fala, que você tem que ser ágil no tratamento das complicações? Pois saiba que por mais ágil que você esteja, do ponto de vista celular, tecidual, você já está atrasado. Ou seja, mais um motivo para que você esteja não só preparado para quando o problema acontecer, mas mais um motivo para você tentar evitar ao máximo
que essas complicações aconteçam, tá bom? Bora lá, então, vamos a elas. Bom, onde a gente focou dentro do processo de defesa, onde a gente focou muito no sistema imunológico, tá? Hoje a gente já vai conversar mais sobre o processo inflamatório. Duas coisas aqui para chamar a atenção. Primeiro, não existe reparo, não existe cicatrização e, consequentemente, não existe um resultado estético legal, ok, bonito, se não houver reação inflamatória. Então, ela é nossa aliada e, consequentemente, a gente precisa dominar a resposta inflamatória. Pergunta ali no chat, o laser seria uma forma de prevenção? O laser, com certeza, além do laser, exames que você pode propor para o paciente, exames de sangue, exames de imagem, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essa parte de exames no último dia aqui da jornada, na quinta-feira. Anamnese, uma anamnese tentando investigar o mínimo que seja de possibilidade de alteração que esse paciente, quer dizer, como é que é o comportamento imunológico do paciente? Não tem como saber. Como é que eu descubro? Tentando investigar indícios, tá? E aí existem protocolos para você buscar isso. O laser, ele vai ser também uma ferramenta muito importante, não só na prevenção, mas também nos tratamentos, né? Quando o problema efetivamente acontecer, tá bom? Valeu, Mariana. Bora lá. Então, aqui uma imagem do processo inflamatório como um todo, né? A gente tem... Deixa eu pegar, perdão, passei sem querer aqui. Opa, volta. Volta! Aí, voltou. A gente tem aqui um vaso sanguíneo, os componentes celulares dentro do vaso, né? Então, leucócitos, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, linfócito, tá? Quando o leucócito se desloca de dentro do vaso para fora do vaso, isso caracteriza, do ponto de vista histológico, a reação inflamatória. Então, quando eu olho uma biópsia, por exemplo, e acontece na harmonização de precisar de biópsia, não só por conta de lesões, mas, por exemplo, por conta dos granulomas de corpo estranho que eventualmente se formam, quando eu olho no microscópio, por que eu sei que está inflamado? Porque eu vou enxergar que existem leucócitos extravasados para fora da estrutura vascular, e isso caracteriza o infiltrado inflamatório, tá? Plaquetas, mediadores, a resposta imune sempre paralela à reação inflamatória. Tá aqui os componentes, tá? Vamos lá fechar aqui, passar para o próximo. Bom, um resumo do resumo do resumo. O que é o processo inflamatório? Primeiro, é um mecanismo de defesa. Como é um mecanismo de defesa, representado por essa imagem no fundo, que são os leucócitos, é um mecanismo que está a nosso favor, a favor do profissional e a favor do paciente. E aí, Mariana, que o laser pode entrar, porque ele pode facilitar essa questão do processo inflamatório, tá? A origem é local, não existe inflamação sistêmica. Existem sintomas sistêmicos, por exemplo, a febre. Mas a inflamação, ela é sempre absolutamente local, pontual. E, portanto, ela está relacionada à microcirculação. O que significa dizer isso? Significa dizer que a temida isquemia sempre acontece. Só que ela acontece num nível muito microscópico, num nível muito pequeno, que acaba não gerando o transtorno clínico da necrose no sentido de complicação. Dá para entender isso? É uma reação especificamente dos tecidos vascularizados. Então, tudo que interfere em vascularização, desde medicamentos, condições sistêmicas que o paciente eventualmente tem, ou até o cigarro, vai interferir na resposta inflamatória, consequentemente, vai interferir no reparo. E tudo que a harmonização precisa é de um processo inflamatório adequado e de um reparo adequado, tá? Qual é o objetivo da inflamação? Sempre destruir o agente agressor e promover o reparo. Qual é o agente agressor na harmonização? O trauma da agulha, o trauma da cânula, o trauma da compressão, o trauma eventualmente de uma obliteração, quando acontece, né? Só que não existe um agente agressor biológico a ser combatido. Então, a tendência dos procedimentos estéticos é evoluírem para o reparo, né? E não há reparo sem inflamação. Portanto, a gente deve evitar
medicar desnecessariamente os nossos pacientes com anti-inflamatórios, principalmente de longo prazo. Então, é muito mais interessante você fazer protocolos de dose única, por exemplo, de corticoide, mais ou menos muito semelhante ao que se faz com os implantes dentários. É muito mais interessante isso do que, de repente, você medicar a longo prazo, durante 3, 4, 5, uma semana, 10 dias, esse paciente, tá? E em caso de desconforto clínico, o ideal seria usar analgésicos, né? Ou trabalhar com questão de gelo, enfim, tá? Bora lá. Aqui são imagens do grupo lá do visagismo orofacial, que é o grupo, também eles têm um Instagram agora que é How to Hof. Tem um podcast também, tá? Inclusive, um dos episódios do podcast é comigo. Eles me entrevistaram falando, adivinha sobre o quê? Intercorrências e complicações, tá? Que é o grupo lá da São Leopoldo Bandic, tá? E eu coloquei essa imagem para mostrar exatamente isso, que a inflamação, sendo um mecanismo de defesa, ela está a nosso favor e, portanto, a terapêutica anti-inflamatória, dependendo do caso, ela pode ser questionável, tá? Então, vou colocar de uma outra forma para ficar mais fácil de entender. Não faz sentido algum você fazer, por exemplo, a exodontia de um terceiro molar incluso impactado versus a exodontia de um incisivo central inferior e medicar o paciente da mesma maneira. São proporções completamente diferentes, né? E na harmonização, a mesma coisa. Existem procedimentos que são muito suaves, que são pouco invasivos, existem outros que já exigem uma demanda inflamatória maior. Então, é extremamente importante dosar essas coisas e não criar protocolos unificados em que você faz terapêuticas absolutamente iguais para todos os pacientes em qualquer situação, né? A individualização é importante em qualquer situação de saúde e na harmonização particularmente, tá? Então, quando a gente enxerga aqui na imagem, né, aplicação de toxina botulínica ou mesmo preenchimento labial, e a gente percebe que eu tenho esses pontos de eritema, essa foto foi tirada no exato instante em que a aplicação de toxina foi feita, na mesma coisa em região de preenchimento labial. Por que já ficou vermelho imediatamente? Porque já está inflamado, tá? Então, todos os componentes de reação inflamatória, toda a vasodilatação, todo o fluxo de leucócitos que vai para a área já está aqui posicionado, tá? Por isso que fica vermelho, né? Então, vamos esquematicamente entender como é que chega naquela imagem clínica anterior. Através dessa imagem aqui. Muito resumidamente, eu coloquei o tal do ciclo do ácido araquidônico. O que é o ciclo do ácido araquidônico? É um ciclo de eventos de cascata bioquímica que acontece a partir do primeiro pertuito, a partir do primeiro instante em que você gera estresse nos tecidos. O que é o estresse? O trauma do procedimento, a agulha, a cânula, o bisturi, se for o caso, tá? Esse estresse celular vai gerar aquilo que está ali na imagem, aumento de citocinas, aumento de permeabilidade de membrana, consequentemente, a membrana celular que está ali na imagem azul, ficando mais permeável, ela vai facilitar a entrada de mais cálcio, que vai ativar a fosfolipase vai quebrar fosfolipídio, e daí eu vou gerar mediadores inflamatórios. Então, é mais ou menos como se os mediadores inflamatórios brotassem como uma fonte de água mesmo, a partir do primeiro pertuito, a partir da primeira incisão, a partir do primeiro segundo de movimentação que você fizer. Então, você tem que começar, olha eu, a doida, querendo que vocês pirem junto comigo, você tem que começar a olhar para o paciente e enxergar leucócito dando tchauzinho, tá? Na hora que você estiver nesse ponto, eu te garanto que o sucesso é garantido, tá? Porque na hora que você começou o procedimento, não vai inflamar depois, quando você terminar tudo, ou quando o paciente chegar em casa, não, é no exato segundo, milésimo de segundo, deu o primeiro pertuto, já está inflamando. Tá? Então, todo esse processo aqui é muito instantâneo. Acúmulo de mediadores, saída de leucócitos, geração de macrófagos e de restos de tecido ali no local.
Quando você usa a cânula, por exemplo, que você precisa fazer movimentos um pouco mais agressivos, por exemplo, quando se faz a lipo de papada, né? Mecânica, no caso, você acaba rompendo o tecido. Quando você rompe o tecido, você gera mais inflamação ainda. Então, de certa forma, é tudo, até certo ponto, previsível. Dá para a gente mais ou menos entender como que o paciente vai evoluir, tá? Mesmo sem conhecer. E se a gente tiver junto com isso uma anamnese detalhada, uma anamnese realmente forte, realmente de profissional da saúde, fica muito mais fácil, tá? Se tiver alguma pergunta, levanta a mãozinha, bota lá, ou coloca aqui no chat, podem me interromper à vontade, tá? Aqui a gente tem uma imagem microscópica, né? Mostrando, então, uma reação inflamatória. Deixa eu botar aqui para o lado, né? Então, eu tenho aqui um vaso cheio de sangue, ou seja, por que ficou vermelho lá na imagem clínica? Porque está vaso dilatado. Está vaso dilatado, tem mais fluxo de sangue para levar leucócitos, para defender o local, para promover o reparo, que é tudo que a harmonização precisa, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o lado de novo. E aí a gente tem aqui, ó, o aumento da permeabilidade vascular provoca a saída das hemácias, que estão aqui representadas no fundo, mas provoca também saída de mais mediadores inflamatórios. As células endoteliais vão se contraindo, então o vaso vai ficando cada vez mais permeável. Consequentemente, vai extravasar líquido, portanto, vai ficar inchado. Então, aquele inchaço inicial, ele já começa a acontecer no instante em que você começou o processo. Então, de novo, o edema não vai acontecer horas depois, o edema é imediato. Ele só vai aumentando em proporção. Por isso que se você tiver que medicar ou que utilizar o frio, por exemplo, o ideal é que seja ou previamente ao procedimento ou no ato do procedimento, tá? Quando a gente diminui o fluxo sanguíneo, né, tem uma vasodilatação e, consequentemente, o fluxo sanguíneo vai mais devagar para qual o termo que eu posso usar? Para povoar de células aquele tecido, a gente tem a estase sanguínea. Deixa eu beber aqui um pouquinho. Olha a minha xícara, que linda, ó. Saúde, né? Saúde começando pela boca. Então, o que é essa estase sanguínea? É justamente o que a gente enxerga no paciente, tá vermelho. Tá? Mesmo que seja o ponto da picadinha que ele recebeu em relação à aplicação de toxina, tá? Vamos lá. Tá aqui, ó. Tá? Então, o que é esse eritema? Vamos de novo apontar aqui, senão vocês não enxergam. O que é esse eritema aqui? Que eu vou ter ao redor de lábio ou região de sulco, quando eu tenho preenchimento, tá? Então, esse eritema, esse caso da doutora Maristela Lobo, lá da São Leopoldo Mandique, corresponde a vermelhidão associada ao sinal cardinal rubor da inflamação. Lembra? Calor, rubor, edema e perda de função. São sinais cardinais da inflamação. Então, quando a gente enxerga esse eritema no paciente, equivale a essa reação cardinal, que é decorrente do quê? Da vasodilatação, tá? Um dos problemas, por exemplo, do cigarro nos procedimentos estéticos, além do envelhecimento, e em outro momento eu falo mais sobre isso, em outra oportunidade, é que as toxinas do cigarro provocam vasoconstricção periférica, tá? E se provocam vasoconstricção, é exatamente o contrário do que o processo inflamatório precisa. Então, toda a oxigenação, todos os nutrientes, todas as células de defesa que iriam em quantidade para o local onde você está fazendo o procedimento, elas são reduzidas no paciente fumante. E quem é um forte candidato a procurar procedimentos estéticos? Pessoas com o aspecto envelhecido, e o cigarro provoca um aspecto de envelhecimento, tá? Além de provocar câncer de boca e etc, né? Que aí a patologista não perde a oportunidade também, tá bom? Tudo bem até aqui? Faz assim para mim, ó, se tá tudo ok. Manda um oizinho aqui para mim, deixa eu ver vocês.
Ê, que sala bonita, eu gosto assim, sala cheia. Beleza? Vamos embora então. Então, ó, tudo ok, tudo certo. Que bom. Vamos embora então. Vamos lá. Bom, tá aqui então representado leucócitos, que são os glóbulos brancos, os mesmos da inflamação, os mesmos para a imunidade, tá? Quando eu tenho então o estresse celular da sua cânula, da sua agulha, do seu peeling, seja lá o que for, na medida em que eu tenho maior trauma, eu gero mais proteínas livres. O que é proteína livre? É um conceito em que qualquer proteína que eu estiver provocando no meu paciente, seja uma proteína, por exemplo, como uma bactéria ou um vírus, ou seja uma proteína do próprio tecido que eu estou ali atravessando com a cânula, eu estou liberando proteínas ali no local, quanto maior o trauma, mais geração de proteína livre, mais inflamação, consequentemente maior o edema, tá? Então, eu já consigo saber, mesmo que eu não conheça a resposta inflamatória do meu paciente, na anamnese eu consigo perguntar para ele como que ele costuma reagir quando ele se corta, quando ele torce, se ele já fez alguma cirurgia, se ele já quebrou algum membro, por exemplo, como que foi, ou mesmo quando ele fez algum procedimento odontológico, eu consigo mais ou menos prever, e eu consigo prever que isso é matemático, quanto maior o trauma, maior o edema, né? Porque gera mais proteína livre, gera mais inflamação, abre mais o vaso, sai mais líquido de dentro do vaso e esse líquido é exudato inflamatório, consequentemente edema, tá? Então eu já consigo antecipar esse paciente vai ter um edema exacerbado, consequentemente eu vou me precaver disso e vou tomar os devidos cuidados. Quais são os cuidados que eu posso tomar? Eu posso, por exemplo, tentar realizar procedimentos mais suaves, em menor quantidade, mais gradativos, do que, de repente, fazer procedimentos, grandes transformações muito rápidas, ou também entrar com medicações se for necessário, tá? Bom, e aí mais ou menos esse trabalho que fala justamente das vantagens de você combinar terapêuticas na harmonização, né? E ele fala justamente o que eu acabei de falar de uma outra forma. Para reduzir a reação inflamatória, eu preciso de técnicas simples, não invasivas, atraumáticas. Muito se fala da questão da cano, né? Justamente para você evitar rompimentos vasculares, obliteração de vaso, etc. Mas também não adianta você usar cânula e ser muito agressivo. Como é que eu posso colocar isso? Assim, a cânula não é inofensiva sozinha, né? A cânula precisa também de uma forma de trabalhar. Ela também pode provocar traumas tão complicados quanto se você usar a agulha, né? Ela tem a diferença de não ser cortante, mas ela também pode criar situações aí de reação inflamatória e de complicação para vocês, tá? Eu percebo que muitas vezes o profissional ele fica sentado nesse conforto de eu uso cânula, então tudo bem, eu posso fazer o que eu quiser, e não é bem assim, tá bom? Bora lá. Reparo, então, para que eu possa ter a cicatrização dos tecidos e na harmonização orofacial, a cicatrização equivale ao resultado, certo? E aí eu vou fazer um parênteses aqui. Eu tenho quase 30 anos de profissão, eu entrei para odonto para ser patologista, assim, para ser o que eu sou hoje, para trabalhar especificamente só com diagnóstico, e eu dou essa mesma aula de inflamação, de reparo, para todas as especialidades, inclusive para implante, para orto, etc. O que muda? Muda apenas o resultado. Então, por exemplo, já te respondo que eu já vi ali que tem uma pergunta. Por exemplo, na implantodontia, o que é o reparo? A osteointegração, tá? Então, o processo é o mesmo. As células são as mesmas, reação inflamatória, edema, o reparo é o mesmo, angiogênese, geração de novos vasos, migração e proliferação de fibroblastos para fazer a cicatrização, deposição da matriz, maturação e, finalmente, o reparo por primeira e segunda intenção. Qual que é o reparo de segunda intenção na implantodontia, por exemplo? É a formação de um falso periodonto, e aí o implante fica frouxo.
Qual que é o reparo de segunda intenção na ortodontia, na movimentação ortodôntica? É a presença daquelas áreas hialinas, ou mesmo de reabsorções dentárias que não são previsíveis ali, ou que não são adequadas. E qual é o reparo de segunda intenção na harmonização? É defeito, fibrose, é cicatriz, assimetrias, e todas as consequências das complicações, tá? Então, você entendendo, mas entendendo para valer, tá? Entendendo, pegando aqueles livros de patologia, sabe, aquele Robbins enorme, que tem mais de 1000 páginas, né? Que eu já devo ter lido ele inteiro, sei lá, umas 4, 5 vezes, no mínimo. Você entendendo, você dominando o processo inflamatório, você domina qualquer situação, tá? Vamos lá. Doutora Magali, a técnica de debridamento e posterior preenchimento nesse pensamento aumenta o risco de necrose, com certeza. Com certeza, tá? Você pegou bem a ideia, foi minha aluna, né? Deixa eu ficar bobinha, gente. É carinhoso, tá? Não é pedante, não, é carinhoso. Exatamente. Porque quando você faz o debridamento, você já está gerando proteínas livres, porque você está soltando. Pensa o seguinte, quando você faz debridamento, você está decapitando células, você está rompendo estruturas. Essas células, microscopicamente falando, né, cortadas ali, lançadas no tecido, o que o corpo faz? O corpo reconhece o nosso próprio tecido, quando ele está desorganizado, desestruturado, ele reconhece como sendo estranho e ataca, tá? Mas, ao mesmo tempo, queremos a consequência de formação de colágeno, exatamente. Então, aí, o que eu faço, então? Se é interessante o debridamento para posterior preenchimento e a gente quer a formação de colágeno, tem duas possibilidades. Pode ser que seja o caso de fazer em 2 etapas, é uma possibilidade. Pode ser que seja o caso da gente avaliar, do ponto de vista do risco, qual é o perfil desse paciente, tá? Eu falei sobre isso na primeira aula. Eu não gosto do termo contraindicação, eu prefiro utilizar. Existem pacientes de maior risco e existem pacientes de menor risco. Então, quando eu alio esse pensamento que você colocou aí na tua pergunta, a situação de que eu tenho uma anamnese absolutamente completa, em que eu consegui enquadrar meu paciente, esse é um paciente de maior risco. Então, se ele é de maior risco, situações como essa vão facilitar o aparecimento da complicação, tá? Então, eu vou ter que avaliar a possibilidade de eu fazer as coisas em 2 etapas, a possibilidade de eu não usar essa técnica, se for o caso, porque o risco é aumentado. Quer dizer que vai acontecer? Não, não quer dizer que vai acontecer, mas pode, e pode com mais facilidade. Então, é uma decisão que o clínico tem que tomar. Eu vou assumir o risco, o custo-benefício, ou eu vou dimensionar as coisas de uma outra forma, porque eu enquadrei meu paciente como sendo de maior risco, entende? É mais ou menos essa a ideia, tá? E tem várias coisas que a gente pode anotar nessa ficha, nessa anamnese, tanto do ponto de vista da avaliação da condição sistêmica, quanto do ponto de vista das alterações bucais, que podem fazer com que vocês criem esse perfil. E aí vocês comecem a entender em qual tipo de paciente eu posso, de repente, me arriscar um pouco mais, e em qual outro tipo de paciente eu vou buscar alternativas para chegar no mesmo resultado. Tá? Vamos lá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o resultado, então, né? Então, dentro do resultado, a gente quer um reparo o mais adequado possível. Então, a gente quer o que a gente conhece como reparo por primeira intenção. Mas o reparo de segunda intenção, quando a formação, por exemplo, de cicatrizes, ele pode acontecer. E aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer a distinção entre, primeiro, lesões mais superficiais, ou seja, que não são mais superficiais, inclusive no sentido de profundidade mesmo, elas normalmente não deixam cicatrizes, tá? Quanto mais profundas, quanto mais invasivas, mais maior a possibilidade de cicatriz. E aí a gente tem que fazer uma distinção entre o que é uma cicatriz hipertrófica e o que é o queloide, tá?
Então, vamos lá. Respondi a tua pergunta, Magali? Bora lá. Bom, esse trabalho aqui, particularmente, antes de eu ir para o conceito de cicatriz e de queloide, esse trabalho aqui é bem interessante, tá? É um trabalho que é bem completo, tá? Um artigo bastante longo. Beleza, valeu. Bem completo mesmo, ele fala muito sobre várias desordens de pele, né? Várias alterações na pele facial. Eu sempre friso também para os colegas que as patologias de pele não são tratadas por profissionais não dermatologistas, mas as patologias de pele devem ser reconhecidas e conhecidas pelos profissionais da área da saúde, justamente para poder encaminhar. Vou dar um exemplo bem básico. Você sabe reconhecer uma lesão de carcinoma, por exemplo, que vai estar na face, na tua cara, ou você vai confundir eventualmente, quando é uma lesão inicial, você vai confundir com algum defeito na pele e que tem que se fazer um peeling para melhorar ou algo assim. Então é importante, a gente está atuando na face, é importante reconhecer lesões pré-malignas, câncer de pele, reconhecer manchas de melanoma, por exemplo, porque se você não conhece, como é que você vai reconhecer? E se você não reconhece, como é que você vai encaminhar para o profissional? Da mesma forma, o diabetes para o endócrino, a fratura para o ortopedista, ou seja lá o que for, tá? Então, a aula de amanhã, por exemplo, eu vou falar um pouquinho justamente sobre as patologias de pele e mucosas. Existem várias patologias de lábio, por exemplo, que precisam ser conhecidas para que você saiba se você pode fazer o preenchimento, se você deve fazer naquele momento, se tem que se fazer alguma coisa antes, tá? Mas vamos voltar para cá. Eu estava falando do artigo porque eu já criei, mas eu ainda estou vendo o que eu vou fazer com isso. Não existe o Clube do Livro? Vocês já ouviram falar que existe o Clube do Livro, não tem? Então, eu estou fazendo o Clube do Artigo. Porque eu sou assim, eu gosto de fazer coisas diferentes. E eu vou fazer alguma coisa com esse Clube do Artigo. O que é o Clube do Artigo? Bom, eu estudo muito a vida inteira, sou professora, tenho os meus cursos, enfim. Então, eu tenho artigos e estou sempre em contato toda semana, lendo, traduzindo, fazendo resumo, usando nas minhas aulas. E essa informação está ali, pronta, fácil, disponível. E eu quero dar isso para vocês de alguma maneira, só não sei ainda como, tá? Mas me cobrem, tá bom? Vamos lá. O que o trabalho diz? Ele faz exatamente a distinção, o conceito entre cicatriz hipertrófica e queloide. É muito simples, tá? Como é que eu sei que é uma cicatriz hipertrófica? Vamos lá, o que está escrito aqui? Ela é irregular e excessiva, então ela é muito parecida com queloide nesse ponto. A cor fica avermelhada, também é parecido, mas ela não vai além da área da ferida. Então se você tiver, por exemplo, um corte de 2 centímetros e a cicatriz estiver irregular, excessiva, vermelha, mas ela vai ter 2 centímetros. Ela não vai além da área da ferida, tá? E a tendência da cicatriz hipertrófica é ir baixando o volume. Desaparecer é a tradução literal do artigo, então muitas não desaparecem por completo, mas a tendência é ela suavizar muito. Agora, o fator primordial é essa questão de não exceder a área da ferida, tá? E o queloide? Você tem uma forte cicatrização que faz exatamente o que a cicatriz hipertrófica não faz. Ele excede a área original da lesão. Consequentemente, se eu cortei, vamos lá, eu tenho um corte de 2 centímetros, o queloide vai exceder 4, 5, 10, né? E, portanto, ele vai afetar a pele saudável e não vai desaparecer, pelo contrário. Ele, às vezes, tem, inclusive, a tendência a aumentar, tá? Então, a gente vê, por exemplo, situações de queloide em pacientes com fio, né? A entradinha do fio, a parte ali você ter a formação de queloide. Pode ser que seja só a formação de uma cicatriz hipertrófica, e aí vai ter que ter esse olhar do clínico para fazer essa distinção, tá bom?
Beleza, vamos lá. Tá aqui a imagem, né? Aqui uma imagem clínica, assim, só para dar um exemplo. Deixa eu pegar meu ponteiro aqui, tá? De uma formação de queloide. Tá? Aqui alguns artigos sobre queloide. O que ele tem? Ele tem uma perda do mecanismo de controle. Então, quando se fala de queloide, às vezes se fala que você tem uma produção excessiva de colágeno na formação de queloide. Na verdade, não é isso que acontece. O que acontece é que ele não tem um mecanismo de controle. Então, no paciente com tendência, que geralmente tem causas genéticas, tá? No paciente com tendência à formação de queloide, o que acontece? Quando há o reparo e a formação de colágeno e a formação de tecido fibroso ali no local, as próprias células se autorregulam, tá? Então, existe um determinado momento em que as próprias autoquinas, que a gente chama, os próprios mediadores das células se comunicam bioquimicamente avisando que a formação já está ok. Esse autocontrole, esse autofeedback celular, ele é perdido nos pacientes que têm essa tendência à formação de queloide. Então, não é que produza a mais, é que simplesmente ninguém avisa que tem que parar, tá? Resumidamente é isso, beleza? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Próximo. Então, aqui é uma imagem de internet, achei interessante só para fazer o comparativo, né? Aqui na face, começando da esquerda para a direita, as chamadas cicatrizes atróficas, são bastante comuns em acne. A cicatriz hipertrófica, que é bastante comum, por exemplo, em cesárea, né? O queloide, quando você tem já essa formação mais volumosa, mais irregular e saindo para fora, né, da área do corte, como eu falei, e a normotrófica, que também é comum em cesárea, né, quando você tem ela só ali, sem esse aumento de volume como a hipertrófica faz, tá? Então, é extremamente importante perguntar para o paciente, né, como que é a cicatrização, se for mulher, se teve filhos, fez cesárea, fez alguma cirurgia estética, por exemplo, silicone, alguma coisa assim, como é que tá isso, como é que tá, deixa eu ver se for o caso. Piercings, às vezes também os pacientes têm essas formações de cicatrizes no piercing, então tem que investigar, porque no momento em que o dentista sempre foi orofacial, né? A especialidade de bucomaxilo, a especialidade de ortodontia, são especialidades que sempre foram orofaciais, né? Só que agora veio um olhar de fora para dentro, certo? E no momento em que o dentista ou outros profissionais, né, biomédicos, outros farmacêutico esteta, enfim, outros profissionais que se propõem a trabalhar no órgão, né, no sistema pele, é o maior órgão do corpo, né? Então, se eu tenho uma reação diferente lá no tecido, lá na barriga do paciente, nas costas do paciente, eu preciso saber, porque pode ser que a face reaja dessa mesma maneira, tá? Então, de novo, é extremamente importante conhecer patologia de pele, mas não cabe ao profissional que não é dermatologista, que não é médico, tratar patologia de pele. Cabe realizar os procedimentos autorizados pela harmonização orofacial e conhecer para encaminhar. É isso que eu defendo, tá? Beleza? Ai, meu Deus, quase que eu fecho, gente. Quase que eu fecho. Stop sharing aqui. Oh, meu Deus. Vamos embora, vamos para a próxima aqui. Bom, finalmente chegamos a ela, necrose. Essa imagem é uma imagem de pele, no fundo, de pele descascada, tá? Descamada. Eu coloquei essa imagem só para fazer o comparativo entre necrose e apoptose, tá? Então, uma das coisas que a gente tem que conhecer quando a gente fala de necrose é que a necrose é uma morte celular patológica, necessariamente. Você não tem uma célula e um tecido necrosado se não houver alguma alteração, alguma situação que provoque uma lesão irreversível a ponto de levar essa célula à morte, tá? Já a apoptose é um processo de morte celular fisiológico. Então, vamos dar um exemplo. Essa pele que está representada aí no fundo e essas células que estão colocadas aí, eu quis representar que você está com uma pele que foi queimada pelo sol, que formou bolha,
que ficou vermelho, que ficou ardido, que descascou, isso é uma imagem de necrose dessas células, tá? Que é totalmente diferente de uma pessoa, por exemplo, eu sou naturalmente morena. Quando eu me exponho ao sol, eu fico bronzeada muito fácil, eu nunca soube o que é ficar vermelha de sol e ficar com a pele dolorida, porque já é natural do meu padrão de pele. Eu não formo bolha, mesmo que eu fique torrando no sol do meio-dia, o que é um perigo. E quando eu vou perdendo o bronzeado do verão, eu vou desbotando, né? Muita gente aqui deve ter vivenciado isso. Tem aquela pessoa que é mais branquinha, que vai no sol ficar roxa, né? Fica vermelha, fica a pele dolorida, fica desse jeito, faz bolha, descasca, enfim, um transtorno. Isso é necrose, tá? Agora, a minha pele, que ficou bronzeada e que as células foram morrendo de uma forma mais natural, sem dor, sem inflamação, elas entraram em um processo de apoptose. Só que um processo de morte celular programada geneticamente, que foi acelerada pela radiação solar, tá? Esse assunto, particularmente, ele é mais extenso, a gente tem que falar dos tipos de pele, de todo o mecanismo de acúmulo de envelhecimento da pele, mas isso vai ficar para outro momento, senão não dá tempo, tá? Mas vamos à necrose, então. Aqui a gente tem uma imagem, uma foto clínica, né, de um processo já de necrose. Lembrando que a necrose é uma complicação, tá? Então, um resultado desfavorável que pode acontecer por bloqueio total, geralmente, né, os casos mais conhecidos, os casos mais exacerbados, normalmente você tem um bloqueio rápido ou até completo, né, e, consequentemente, uma isquemia muito rápida, essa isquemia não leva oxigênio, as células entram em necrose imediatamente e aí o processo vai em cascata, tá? Ele é sempre proporcional ao risco do procedimento, né? Então, sim, procedimentos mais demorados, mais invasivos, com materiais mais densos, que podem provocar não só bloqueio vascular, mas também compressão, tá? Que também é uma coisa pouco falada, podem levar à necrose, tá? Então, a gente tem ali a necrose que pode acontecer pelo bloqueio rápido e completo, provocando isquemia, mas a gente também pode ter necrose por processos mais lentos, mais parciais, que vão provocar hipóxia, e a hipóxia reduz a oxigenação, mas não zera por completo. Mas dependendo da fragilidade daquele tecido e da resposta do paciente, você pode ter sim necrose a partir de hipóxia, tá? Então, não é para esquecer por completo, mas tomem cuidado com essa ideia de que se ficar isquêmico, está necrosando, tá? Porque não é só a isquemia o problema. Na verdade, qualquer alteração de cor pode ficar vermelho, pode ficar amarelado, amarronzado, pode ficar muito roxo e confundir com hematoma, por exemplo, e pode ficar esbranquiçado isquêmico. Todos esses aspectos, eu até detalhei isso naquele artigo que eu mencionei no começo da aula, que eu publiquei na revista Face, todos esses aspectos de alteração de cor são indicativos possíveis de necrose, né? Então, não dá para relaxar achando que se não estiver isquêmico, então não está necrosando. Não é tão simples assim, tá? Vamos aqui passar para a próxima imagem. Vários artigos falando sobre complicações, tem uma biblioteca muito extensa. Vocês lembram que eu comentei no começo da aula que eu tinha mais ou menos aí uns 10 anos de estudo dentro da harmonização. Se vocês forem olhar aqui, ó, o artigo é de 2008, né? Então mais do que 10. Na verdade, a minha estratégia foi, eu sempre estive nos bastidores, então eu sempre fui acionada pelos colegas, para entender esses processos patológicos, e fiquei quietinha esperando enquanto a harmonização não era legalizada, não era devidamente regulamentada, e a partir do momento que foi regulamentada, eu me senti confortável para vir a público e para falar e me posicionar.
Então, as duas áreas de maior perigo, e a gente sabe que isso envolve muito questões anatômicas, né? São as zonas aí de glabela, né, de asa de nariz e glabela, tá? Então, tá aqui alguns... Esse artigo, particularmente, é um artigo bem interessante, mostrando várias situações de complicações e, particularmente, em relação à necrose que a gente vê aqui nas imagens, certo? Bora lá. Aqui outro trabalho mostrando casos de reação adversa ao ácido hialurônico, também provocando a necrose. Aí eu apontando de novo com o mouse, daí vocês não conseguem ver, tá? Então, esse aspecto clínico aqui, né, de centro amarelado, formação de crosta e com uma área avermelhada, eritematosa ao redor, isso é a imagem clássica da necrose, né? Normalmente o centro fica com esse aspecto porque é justamente onde eu não tenho oxigenação, tá? E a reação ao redor já é uma reação inflamatória exacerbada, aumentada, potencializada pela própria morte celular da necrose. Então, isso que acaba fazendo com que a necrose seja mais grave, porque o que fez a necrose acontecer foi um evento específico, por exemplo, o bloqueio vascular ou a compressão. E depois disso, a própria necrose também acaba sendo um fator de reação inflamatória. Então, ela se retroalimenta, tá? E o maior problema, né, fora questões de saúde, evidentemente, mas um dos problemas é justamente os defeitos, né? Um reparo por segunda intenção que pode acontecer em função de uma necrose que aconteceu, tá? Esse outro trabalho aqui é muito interessante porque ele mostra uma coisa, um dado bem legal, que é o seguinte, algo que eu também falo com muita frequência. A odontologia, dentre todos os profissionais que trabalham na área estética, é a única que é orofacial, né? Então, olhem a boca dos pacientes, façam avaliação intrabucal antes de qualquer ml, antes de qualquer coisa, tá? Então, esse trabalho mostra, por exemplo, que problemas dentários e periodontais devem ser avaliados, isso já a Ivo Pitangui já falava isso. E existe uma grande possibilidade de, por exemplo, tratamentos endodônticos que não estejam adequadamente realizados, tratamentos endodônticos que estejam, por exemplo, parciais ou ainda com alguma rarefação óssea, principalmente na arcada superior, eles podem, por via hematogênica, contaminar esse biofilme na região do ácido hialurônico. O ozônio pode ajudar, mas qual a melhor fase? Pode ajudar na necrose, né? Eu tô aproveitar para tomar uma golinha aqui. Com certeza o ozônio pode ajudar, tá? Mas, na verdade, assim, isso, na necrose, beleza. Na verdade é o seguinte, o que vai fazer diferença é o conjunto da obra, tá? Então, o timing é muito importante, porque lembra, quando você enxergar clinicamente a necrose, ela já está ali faz tempo, tá? Então, você já está atrasado. Às vezes, só a hialuronidase, por exemplo, não resolve. Aí você entra com ozônio, aí você entra com laser, aí você entra com medicamentos, aí você entra com a massagem, aí você entra com frio, com calor, dependendo lá da situação. Entende? Só o ozônio, sim, falta oxigênio, o ozônio com certeza vai ajudar, mas você colocar, eu sei que não é isso que você está perguntando, tá? Então a resposta seria sim, pode ajudar, mas colocar toda a responsabilidade para reverter uma necrose em um único procedimento, aí não. Então não é só hialuronidase, não é só laser, não é só medicamentos, não é só ozônio, é todo mundo junto e mais um pouco, né? Principalmente em casos mais exacerbados, tá? E aí, por exemplo, esse caso aqui particularmente não teria acontecido se houvesse sido feita uma avaliação intrabucal, mediante presença de tratamento endodôntico, checar
se realmente esses tratamentos ortodônticos estão ok. E já vou avisando, porque eu sou radiologista, não é uma panorâmica, não é com radiografia panorâmica que a gente avalia periápse. A gente avalia periápse com, no mínimo, radiografia periapical e, dependendo da situação, tomografia, que aí é o padrão ouro, tá? E aí foi feito o preenchimento na face e o ácido hialurônico foi contaminado pelo único foco de infecção que eles encontraram, e eles conseguiram fazer a associação no trabalho, foi o tratamento endodôntico. Né? O paciente tinha uma lesão residual, tá? Então, vou mostrar aqui, ó. Esse é o caso do artigo. Olha aqui a contaminação, tá? Exatamente via hematogênica na região, formou ali praticamente um abscesso, posteriormente lá um defeito, que depois teve que ser contornado, etc e tal, né? Então, é necrose, tá? Então, necrose não é só aquela imagem de isquemia que roda pela internet, que todo mundo fala, e muitos acham que só hialuronidase, a essa hora é dose, hein? Então, esse caso é um caso de necrose, só que é um caso de necrose atípico, tá? Então, mas só reforça a questão de fazer primeiro uma avaliação intrabucal, uma profilaxia, uma avaliação de focos de infecção, a saúde bucal para depois vir para fora, tá? Então, tem artigos, não é o único. Esse aqui foi um dos que mais me chamou a atenção.